ele dormiu com a mulher de outro homem. Na cidade real de Jerusalém, sob lâmpadas quentes e muros vigilantes, um rei que conquistou nações enfrenta uma queda privada. Veja como desejo, poder e negação levam uma nação ao pó. Esta é a história real. Davi é o rei reinante, vitorioso em batalha e amado pelo seu povo. Ele carrega o peso da coroa e um coração inquieto. Conhece privilégios e isolamento reais, e esta noite sua solidão fará uma escolha perigosa parecer possível. Batseba é uma jovem que vive na cidade, fiel em suas tarefas domésticas e conhecida no pátio. Ela não imagina que o olhar de um rei cruzará o seu caminho e mudará vidas de maneiras que ela jamais imaginou. Natã é um profeta, a voz de Deus dentro do palácio e nas ruas. Fala a verdade sem bajulação. Em uma corte onde o poder cala muitos, Natã trará uma mensagem que obrigará o rei a encarar a si mesmo. Naquela noite, enquanto os tambores de guerra silenciam e os outros dormem, Davi caminha em seu terraço e vê Batseba banhando-se abaixo. É um rei acostumado a conseguir o que deseja. O desejo acende, e ele manda buscá-la sem perguntar a única coisa que importa: consentimento e consequência. Nesse mesmo momento, um mensageiro chega à casa de Batseba e a convoca ao palácio. Ela vai, confiando na autoridade do rei e sem saber o peso que essa convocação colocará sobre sua vida e a de outros. Depois daquela noite, Batseba volta para casa e descobre que está grávida. Quando conta a Davi, o rei por um momento é tomado pelo medo, não pelo arrependimento. Ele trama esconder o pecado, pois a exposição ameaça sua honra e a estabilidade do trono. Enquanto a poeira assenta, Davi convoca Urias, o marido de Batseba, do campo de batalha. Planeja cobrir a gravidez trazendo Urias para casa dormir com sua esposa. É controle de danos político, uma tentativa de reescrever a história sem admitir culpa. Mas antes que o plano funcione, Urias recusa ir para sua casa enquanto seus companheiros permanecem na guerra. Dorme no limiar do palácio por lealdade e solidariedade. Sua integridade torna-se um espelho que revela a hipocrisia do rei. Quando o plano de levar Urias a dormir com sua esposa falha, Davi escala. Envia ordens a Joabe, o comandante, para colocar Urias na linha de frente e recuar, garantindo sua morte. O rei usa o comando militar para silenciar uma consciência e ocultar o pecado. Quando a manhã chega, o campo de batalha devolve um morto. Urias está morto. Um soldado traz um relatório selado a Davi e Batseba chora em silêncio. A nação paga pelo segredo do rei, pois cada morte deixa rastros do erro real e o tecido da confiança se desgasta. Naquela mesma estação, Davi toma Batseba como sua esposa. O casamento tenta reescrever o escândalo em legitimidade. Mas o ato não apaga o que foi feito. A criança no ventre carrega o peso das escolhas feitas na escuridão. Mas antes que a corte se acomode, a narrativa muda. Deus não está em silêncio. A presença divina, mostrada como um raio de luz sobre o templo, está descontente. Deus envia Natã o profeta porque a ordem moral não pode ser reorganizada por decreto real. Nesse mesmo dia, Natã entra no palácio e não bajula. Conta ao rei uma parábola sobre um homem rico que rouba o cordeiro único de um pobre. Davi fica indignado com a injustiça, sem ver ainda o espelho que a história oferece. Então Natã pronuncia o veredito: a parábola é sobre você. Ele nomeia o roubo e o assassinato. A sala fica em silêncio. A raiva de Davi volta-se para dentro quando ele reconhece a cadeia de suas escolhas e as vidas que arruinou. Nesse silêncio, Davi confessa, ele diz: pequei contra o Senhor. As palavras são simples e sísmicas. Ele admite o que fez.
Este momento marca a virada entre a impunidade real e a humildade do arrependimento. Mas antes que a misericórdia cure, Natã pronuncia as consequências de Deus. A espada não se afastará da casa de Davi, calamidades virão de dentro e a criança nascida de Batseba morrerá. Essas palavras mostram que o arrependimento não apaga as consequências terrenas. Na hora que se segue, Davi súplica e jejua pela criança. Deita-se a noite toda no chão, recusando alimento. Seu jejum é uma expressão crua de remorso. Busca a misericórdia de Deus, na esperança de reverter o que não será totalmente revertido. Depois de 7 dias, a criança adoece e a doença tira sua vida. Um mensageiro informa Davi, e ele só se levanta do chão após a morte da criança. O pesar de Davi é profundo, lembrando que algumas consequências são irreversíveis mesmo quando o arrependimento é sincero. Quando a criança morre, Davi conforta Batseba e ela mais tarde dá à luz um filho que Deus chama de Salomão. Natã, o profeta, proclama que o Senhor concedeu um sucessor e que a semente do rei permanecerá. Mesmo no juízo há um caminho para a restauração. Dias passam, e as consequências ecoam pela casa de Davi por anos. As palavras de Natã se mostram verdadeiras, a espada e o conflito visitarão sua família. A narrativa mostra que mesmo o arrependimento do rei não anula o peso moral de seus atos. Ao encerrar a história, a lição fica clara: Deus confronta o pecado, mas oferece arrependimento. A humildade e a confissão de Davi restauram sua relação com Deus, mas a história recusa uma redenção barata. As Escrituras ensinam que a confissão é necessária, mas as consequências ainda podem marcar uma vida. A passagem ensina que Deus julga o pecado, mas chama o pecador ao arrependimento. A confissão quebrantada de Davi restaura a relação, mas nem todas as consequências desaparecem. Se essa história tocou o seu coração, deixe o like, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder a próxima.